Olá, senhores. Bora aí para mais uma questão de eletrodinâmica. Olha só, o esquema a seguir mostra um equipamento utilizado no laboratório didático para verificar a dependência da resistência elétrica com o comprimento de um condutor, olha lá, ó, de espessura constante. Então, a área de seção transversal dele é sempre a mesma, tá? Trata-se de um reostato, chamado resistor de resistência variável, né? De grafite apoiado em suportes isolantes. Utilizam-se para o experimento duas pilhas, um amperímetro, fios de ligação e duas garras, 1 e 2, todos ideais, e uma regra graduada em centímetros. A garra 1 é fixa no ponto A, e a garra 2 pode ser colocada em qualquer posição ao longo do condutor de grafite. Quando a garra 2 é colocada na posição B, o amperímetro indica IB, uma corrente que vai passar pelo amperímetro em função do comprimento efetivo entre A e B para nós. E quando ela é colocada em C, o amperímetro indica IC. É uma corrente que vai ser relacionada ali, passando pelo grafite, quando está passando entre os pontos C e A para nós do grafite. Determine a relação IB sobre IC. Então vamos lá. Meninos, nós sabemos que aqui nós temos uma DDP fornecida pelas pilhas, ó, que é constante, não importa onde eu ligue a chave, certo? O que muda é a corrente que sai do gerador, o primeiro caminho que ela faz é esse daqui, ó. Ela entra no ponto B, vai percorrer um pedaço desse grafite até chegar no ponto A, para poder retornar para o nosso gerador. Peão, por que essa corrente ela não vai do B para a direita ou do A continuar para frente? Porque, meninos, se a gente observar aqui, tanto na extremidade direita como na extremidade esquerda, não tem nada ligado nele, né? Então, esse circuito está aberto, e quando o circuito está aberto, não existe diferença de potencial para nós, portanto, nós não temos aí como a corrente está circulando por esses ramos. Então, ela circula só naquele pedaço. A gente percebe aqui que o comprimento efetivo da nossa resistência, ó, do nosso grafite, é apenas o comprimento entre A e B, que é a medida 1 centímetro da nossa régua até os 5 centímetros. Portanto, a gente percebe que esse comprimento vale 4 centímetros para nós. Agora, ele vai falar de uma nova situação. Ele vai ligar agora essa garra no ponto B. E ao ligar a garra no ponto B, senhores, a corrente elétrica que sai do nosso gerador, ela vai sair do gerador, vai subir até o ponto C, que ela liga do ponto B no ponto C. Do ponto C, ela vai correr até o ponto A, ó, descer para poder chegar no nosso gerador novamente e fechar o circuito aqui. Então, percebo que agora o comprimento efetivo da nossa resistência é desde o ponto A até onde ele ligou lá, ó, que é o ponto C. Então, agora o comprimento vai desde 1 centímetro até os 7 centímetros, portanto, esse comprimento vale 6 centímetros. Percebe que agora com a nova ligação, o comprimento é maior. Então, a gente sabe que fica mais difícil para a corrente percorrer. A resistência aumenta. Se a resistência aumenta, a corrente diminui. Então, a corrente C é menor que a corrente IB. Então, na hora que você faz a razão um valor maior por um valor menor, você já sabe que você vai ter que encontrar um valor maior que 1. Uma razão cujo qual o resultado seja maior que 1 aí para nós, tudo bem? Bom, para a gente poder resolver esse exercício, vamos ter que lembrar de duas equações. A primeira, da famosa rola, segundo a lei de Ohm. A resistência elétrica de um fio é calculada através da resistividade desse fio, que depende do material, do comprimento do fio e da área de seção transversal para nós, certo? Nesse caso, a única coisa que está mudando para nós aí é o comprimento dos fios, né? Já que ele garante para nós que são fios de mesmo... aliás, garante não. Já que a gente olhando na figura de A para B ou de A para C, é o mesmo material que eu estou utilizando, ele garante para nós que a seção transversal é constante, a espessura é constante, e a única coisa que muda é o comprimento. A outra fórmula que nós vamos usar é essa daqui, ó, U igual a R vezes o I. No caso aqui, eu estou preocupado em encontrar o I, que seria o U dividido por R. Então, olha que bacana. A hora que a gente faz aqui a razão que ele está pedindo, IB sobre C, nós vamos ficar. O IB vai ser a nossa DDPU dividido pela resistência do fio B. E o IC vai ser a DDPU dividido pela resistência do fio C. Aí, propriedade matemática, ó, eu vou manter a fração de cima, U sobre RB, e vou inverter a de baixo e passar multiplicando. Era U sobre RC, fica RC sobre U. A gente percebe que esse U corta com esse U. Então, a primeira relação que a gente encontra é que o IB sobre IC é RC sobre RB. Lógico, né? Corrente e resistência são inversamente proporcionais, então a razão fica inversa. Só que agora eu não tenho os valores da resistência. Eu tenho as características dessas resistências, né? Então nós vamos aplicar a rola agora para cada um deles. Então olha que bacana. A resistência do fio C vai ficar a resistividade ρ, o comprimento do fio C, dividido pela área A.
E a resistência do fio B vai ficar a resistitividade ρ, o comprimento do fio B, dividido pela área A. Propriedade matemática, ó, eu vou manter essa fração de cima e a de baixo eu vou passar invertida multiplicando. E aí, de novo, nós vamos perceber que dá para cancelar o ρ, também dá para cancelar o AA. E aí a gente chega aqui, essa razão, IB sobre C, eita, aí, é o comprimento do fio C sobre o comprimento do fio B. Eu poderia ter colocado direto essa razão, lembrando que é tudo inversamente proporcional. Senhores, pode, numa prova teste, tá? Numa prova aberta, é adequado que você mostre, ou que pelo menos você mostre o seu raciocínio. Se você escrever lá, sabendo que... Porque o que acontece é, resistência e corrente são inversamente proporcionais entre si, não é verdade? Aí, resistência e comprimento de um fio, elas são diretamente proporcionais. Então, pera lá. Se o fio, o comprimento dele é diretamente proporcional à resistência, e a resistência é inversa à corrente, o comprimento também tem que ser inverso à corrente, né? Então, se você explicar, você já pode colocar direto essa relação, direta essa razão. E aí nós vamos pegar o comprimento do trecho do fio C, que vai ser de 6 centímetros, dividido pelo comprimento do trecho ligado em B, que seria aquele comprimento de 4 centímetros. Portanto, simplificando aí, a gente chega que essa razão IB sobre C, ela vale 6 por 4, que é a mesma coisa que 3 sobre 2, ou 1,5. Lembre-se que é uma razão, portanto, não tem unidade de medida, tá? Você dá só o valor aqui. Fechou, senhores? Grande abraço a todos e até mais.